Você já percebeu como algumas datas parecem inofensivas, mas tem algo que não se encaixa espiritualmente? O Halloween é uma dessas. Uma festa que o mundo abraça com alegria, enquanto o céu observa em silêncio. Hoje você vai entender o que existe por trás dessa celebração, porque o cristão não deve participar dela, o que acontece no mundo espiritual nesse período, e no final, faremos juntos uma oração de libertação e um convite para um propósito de jejum de 7 dias. Amanhã, aqui no canal, você vai descobrir exatamente como fazer esse jejum de forma poderosa e bíblica. Mas antes, deixa o seu like e se inscreve. Assim, a mensagem alcança mais vidas, e talvez alguém que precisa ouvir isso hoje. Agora, imagine a cena. É 31 de outubro. Crianças fantasiadas batem nas portas com baldes de doces, risadas, fotos, diversão. As vitrines estão cheias de abóboras e esqueletos, e à primeira vista, nada parece errado nisso. É só uma brincadeira, certo? Errado, porque há mais nessa data do que os olhos humanos conseguem enxergar. O Halloween não nasceu em Hollywood. Ele nasceu em rituais antigos, muito antes de existir cinema, doces ou fantasias. O nome original era Samhain, um festival pagão celebrado há mais de 2000 anos pelos povos celtas do norte da Europa. Esse povo acreditava que na transição entre o verão e o inverno, o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos ficava mais fino. Eles criam que os espíritos dos mortos voltavam à terra. Então acendiam fogueiras, deixavam oferendas e usavam máscaras para enganar os espíritos malignos. O que poucos sabem é que essas práticas não eram simbólicas, eram rituais espirituais reais. Eles acreditavam que, ao acender uma vela ou deixar comida na porta, estariam protegendo suas casas. Mas o que faziam na prática era invocar presença espiritual. Cada vela acesa era um convite, cada oferenda uma autorização. Com o passar dos séculos, quando o cristianismo começou a se expandir pela Europa, a Igreja tentou cristianizar essa tradição. Criaram o Dia de Todos os Santos, no dia 1º de novembro, para substituir o festival pagão. Mas o povo manteve a véspera, o All Hallows Eve, que com o tempo virou Halloween. A tentativa de cobrir algo maligno com aparência religiosa apenas mascarou o problema. A raiz espiritual permaneceu. O que antes era adoração, a espíritos, virou folclore. O que antes era sacrifício virou brincadeira, e o diabo se disfarçou de fantasia infantil. Pense comigo, o que existe de puro numa festa que gira em torno da morte, do medo e das trevas? Qual é a motivação espiritual por trás de caveiras, bruxas e monstros? A palavra de Deus é clara. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Isaías 5:20. O Halloween é exatamente isso, o mal travestido de diversão. E se você acha que isso é exagero, escute essa história. Um ex-satanista que servia ao ocultismo por décadas antes de se converter a Cristo, revelou o que acontecia nos bastidores dessa data. Ele contou que o Halloween é considerado um dos dias mais importantes para o reino das trevas, um feriado espiritual, o momento do ano em que os rituais, pactos e consagrações são mais intensos. Enquanto milhões de pessoas estão nas ruas fantasiadas de bruxas e vampiros, há grupos realizando sacrifícios e invocações reais. Ele disse que cada fantasia representa um arquétipo espiritual. Vestir-se de bruxa, por exemplo, é simbolicamente invocar o espírito da feitiçaria. Fantasias de zumbis e mortos-vivos representam o culto à morte. E as abóboras esculpidas, com velas dentro, simbolizam o Jack-o'-lantern, o espírito condenado a vagar entre o céu e o inferno. O que começou como uma lenda sobre um homem amaldiçoado virou um símbolo de invocação espiritual. Agora, imagine o inimigo assistindo. Ele não precisa que você o adore conscientemente. Ele só precisa que você o celebre inconscientemente. Quando você participa da festa, você concorda com a celebração do medo, da escuridão
e da morte. E concordância espiritual é o mesmo que aliança espiritual. Muitos cristãos dizem: "Ah, mas eu só deixo meus filhos se fantasiarem, não tem nada a ver." Mas quando algo está disfarçado, é porque há algo sendo escondido. A serpente nunca aparece como serpente. Ela aparece como proposta, como ideia inocente, como só uma brincadeira. O diabo nunca precisou de cultos abertos. Ele sempre preferiu cultos disfarçados. E a estratégia dele é sofisticada. Ele torna o inferno pop. Ele transforma o mal em estética. Ele coloca o que é espiritual em embalagens coloridas. Filmes de terror viram entretenimento. Demônios viram personagens engraçados. Feitiçarias viram séries adolescentes. Tudo para que o cristão perca o senso de discernimento. A Bíblia diz que o diabo se disfarça de anjo de luz. Isso significa que ele não se apresenta com chifres e tridente. Ele se apresenta com luzes, com glitter, com simpatia. Mas o propósito é o mesmo: normalizar as trevas. Agora, olhe ao redor. Escolas incentivam o Halloween. Igrejas fazem versões cristãs da festa. Pais compram fantasias para os filhos. E poucos se perguntam: por que estamos imitando o mundo? A palavra diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Quando o cristão se adapta ao mundo, ele perde a diferença. E quando perde a diferença, perde a autoridade. O inimigo quer exatamente isso, que a igreja pare de confrontar e comece a se divertir com o pecado. E é aqui que a mensagem fica mais séria. Porque quando o cristão participa dessas festas, ele abre brechas. Você já entrou em algum ambiente e sentiu algo pesado, mesmo sem saber por quê? Às vezes é porque aquele lugar foi consagrado espiritualmente, e você sente a presença. O Halloween é isso em escala global. É um dia em que milhares de pessoas, direta ou indiretamente, consagram energia espiritual ao mal. A Bíblia fala que existem altares espirituais sendo levantados na terra. Alguns são de adoração ao Senhor, outros são de exaltação às trevas. E o Halloween é um desses dias em que altares malignos se levantam em massa. Mas o problema não está apenas lá fora, está dentro das casas. O cristão que permite esse tipo de celebração dentro do lar abre portas espirituais. Uma vela acesa por decoração pode ser o mesmo símbolo usado em invocações. Uma fantasia que representa a morte pode se tornar uma brecha espiritual. Deus não quer filhos com medo, mas também não quer filhos que tratam o mal como diversão. A fé não se mistura com o profano. Quando Moisés subiu o monte e o povo fez um bezerro de ouro, eles não disseram: estamos adorando outro Deus. Eles disseram: é festa para o Senhor. Mas o Senhor rejeitou aquela adoração, porque não era pura. Da mesma forma, muitos hoje dizem: mas eu estou participando de forma inocente. E o céu responde: o inocente é quem mais precisa de discernimento. É tempo de despertar, porque enquanto o mundo celebra a escuridão, o cristão é chamado para ser luz. Enquanto o mundo se fantasia de morte, o cristão é revestido da vida de Cristo. Enquanto o mundo brinca com o inferno, o cristão precisa se posicionar no reino. Hoje, Deus está chamando uma geração que não se curva à cultura, que não negocia princípios e que entende que o mundo espiritual é real. Por isso, neste vídeo, eu quero te convidar a uma decisão: renunciar toda e qualquer participação direta ou simbólica com o Halloween. Pode ser uma festa da escola, um filme, uma decoração, qualquer coisa que normaliza as trevas. Lembre-se, o inimigo não se importa com o tamanho da porta que você abre. Ele só precisa de uma fresta. Você não foi criado para se disfarçar. Você foi criado para resplandecer. E o verdadeiro cristão não se adapta ao ambiente. Ele o transforma. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então, quando o mundo escurece, é você quem deve acender. Não se trata de ser radical. Trata-se de ser fiel.
Na sequência, nós vamos orar juntos por libertação espiritual, fechar portas que talvez tenham sido abertas sem perceber e te convidar a um propósito de jejum de 7 dias para fortalecer sua vida espiritual. Esse será um tempo de limpeza, de realinhamento e de vitória. Mas antes de irmos para essa parte, reflita: o que você tem permitido entrar na sua casa, na sua mente e na sua rotina? O que você chama de diversão pode ser a distração que o inimigo usa para enfraquecer sua fé. Não se conforme com o mundo. Levante-se como um cristão que enxerga o invisível, que discerne o espiritual e que escolhe o lado da luz, mesmo quando é o único a fazê-lo. O mundo brinca com aquilo que o inferno leva a sério, mas quem tem o Espírito Santo sente o peso. E se você sentiu esse peso, é porque o Espírito de Deus está te chamando a se posicionar. Deus está levantando pessoas como você, pessoas que não vão mais aceitar o disfarce das trevas. Você já entendeu o que está por trás do Halloween e por que o cristão não deve participar. Agora chegou a hora de fazer o que poucos fazem: fechar as portas espirituais e consagrar a sua vida e o seu lar ao Senhor. Se você sentiu o peso dessa mensagem, é porque o Espírito Santo está te chamando para algo mais profundo. E esse momento é o início de uma nova fase, um tempo de libertação, santificação e vitória espiritual. Primeiro, entenda: a libertação não acontece apenas quando você ora. Ela acontece quando você decide romper. E romper significa renunciar o que te conecta ao inimigo. Mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça cultural. Deus não te chamou para se encaixar, Ele te chamou para ser separado. Agora feche seus olhos e respire fundo. Imagine que a luz do Espírito Santo começa a brilhar dentro da sua casa, varrendo cada canto, cada memória, cada símbolo que não pertence a Ele. Repita comigo em pensamento: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu reconheço que participei, consciente ou inconscientemente, de práticas que não te agradam. Eu renuncio toda conexão com o Halloween, com rituais de morte, com símbolos das trevas, com toda forma de idolatria e feitiçaria. Eu declaro que só Tu és o Senhor da minha casa, da minha mente e do meu coração. Que o Teu sangue lave tudo o que me prende ao passado. Eu recebo a Tua libertação, em nome de Jesus. Amém. Agora ouça com atenção. A partir de hoje, é hora de colocar isso em prática. Se houver objetos, fantasias, filmes ou decorações ligadas a essa data, tire da sua casa. A libertação começa pelo ambiente. Porque Deus não habita onde as trevas têm espaço. Você não precisa ter medo. O medo é a arma do inimigo, mas precisa ter autoridade. O medo te paralisa, a autoridade te protege. Quando você renuncia ao mal, o céu se move a seu favor. E aqui vai um passo que pode mudar tudo. Eu quero te convidar para um jejum de 7 dias. Não um ritual religioso, mas um propósito espiritual. Durante esses 7 dias, separe um tempo diário para orar, ler a palavra e buscar discernimento. O jejum será o símbolo da tua separação do mundo e da tua consagração ao reino. Pode escolher o tipo de jejum que você suportar: parcial, de uma refeição ou de algo que te distrai. O importante é o propósito: dedicar esses 7 dias para fortalecer o espírito, purificar a alma e discernir as sutilezas com que o inimigo tenta te enganar. Durante esses dias, fale com Deus sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre as influências que talvez você nunca tenha percebido. O Espírito Santo vai te mostrar coisas que precisam ser quebradas e substituídas por presença e propósito. E amanhã, no vídeo que vamos publicar aqui no canal, eu vou te ensinar como o cristão deve jejuar, com base bíblica, direção espiritual e resultado prático. Porque jejum sem propósito é dieta, mas jejum com fé é libertação. Sabe o que vai acontecer depois desses 7 dias? Paz. Paz na mente, no sono, no ambiente. Aquilo que antes te oprimia vai perder força. Porque onde há luz, as trevas não resistem. E lembre-se,
Não é sobre ter medo do Halloween, é sobre saber quem você é no reino. Você é filho da luz. Você não precisa fugir das trevas. As trevas é que fogem de você. Agora, antes de encerrar, ore comigo mais uma vez. Feche os olhos. Senhor Deus, eu te agradeço por cada pessoa que chegou até o final deste vídeo. Que o teu Espírito visite agora cada casa, cada coração, cada família representada aqui. Que toda opressão espiritual, toda perturbação noturna, toda influência das trevas caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o teu fogo consuma o medo, a confusão e o engano, e que a tua presença reine sobre esse lar. Eu profetizo 7 dias de restauração, 7 dias de discernimento, 7 dias de renovo espiritual. E declaro, este lar é do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora respire fundo. Se você sentiu algo diferente, paz, arrepio, vontade de chorar, é porque o Espírito Santo está agindo. Ele está limpando, libertando e renovando a tua fé. Compartilhe esse vídeo com alguém que ainda acha que o Halloween é só uma festa. Seja luz onde o mundo normalizou as trevas. E não esqueça, amanhã vamos juntos aprender como o cristão deve jejuar. E você não pode perder. Deus te abençoe e até amanhã.